Olá, jovens senhoras! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode sim, senhora! E esse episódio está muito especial. Mas primeiro vou me apresentar, né, amiga? Vai que tem gente que ainda não nos conhece. Vamos lá! Eu sou a Kelly Assunção, advogada inclusiva e de família. E esse episódio, gente, está muito especial. Para você que está passando por um divórcio, está passando por uma depressão, está passando por uma briga com o gene por causa de pensão, ou seja lá o assunto que for, porque nós mulheres passamos por cada coisa que só a misericórdia, não é? Pois esse episódio é para você. Se você ouviu aí, eu vou fazer o mesmo. Hello, pessoas intensas! Tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que você vai estar vendo o nosso Pode Sim, Senhora. Já está seguindo o nosso canal? Veja nossos conteúdos, nós estamos na segunda temporada com um novo cenário e trazendo novas convidadas. Farei como Kelly, se você ainda não conhece, eu sou Vanessa Ponce, vulgo A Intensa. E hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso que é se nutrir de dentro para fora, porque todo divórcio é um recomeço, é uma transformação. E a nossa convidada, ela é especialista, assim como nós, especialista em recomeços. Vamos trazer hoje muitas dicas e orientações para você recomeçar também. Gente, e a nossa convidada de hoje é muito especial. Eu tenho a honra, a alegria de acompanhar o crescimento pessoal e profissional dessa musa. E a musa porque ela é linda por dentro e por fora. E ela é uma nutricionista de renome aqui em Brasília e especialista, sabe em quê, amiga? Conta aí. Saúde da mulher. Mas é lógico que daqui a pouco eu vou deixar ela contar esse extenso currículo aí. Luane Taylor, super bem-vinda ao nosso Pode Sim, Senhora. Eu estou, assim, muito feliz de te receber aqui. Muito obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra, pela confiança e um prazer enorme estar aqui com vocês. Vai ser um momento muito prazeroso. Eu posso até me apresentar agora também. Por favor! Acabou. Então, como a Kelly já tinha mencionado, sou a própria nutricionista da Kelly, tá, gente? E hoje nós vamos ter um bate-papo, assim, bem interessante, porque eu sei o quanto as mulheres precisam desse resgate emocional. Eu tenho uma clínica aqui na Asa Norte, que se chama Lavite Clinic, eu sou uma das nutricionistas de lá. E a minha área, como a Kelly bem citou, é saúde da mulher. E hoje meu foco, o principal foco realmente é intestino, candidíase de repetição e atrelado ao emagrecimento feminino, que com certeza tem tudo a ver. Então, as mulheres que estão aí buscando por um resgate emocional, físico, mental, tem tudo a ver. E fiquem aqui com a gente que a gente vai dar ótimas orientações para vocês. Nossa, é tudo que a gente já tem uma lista aqui hoje. Que já é um modelo, né? Já é um modelo. Já... A musa, desculpa. Ai, minha filha, mas então agora, para todo mundo que está seguindo a gente agora, que né, já fiz a chamada, eu acho que esse episódio vai dar uma turbulência. Vai dar um chacoalho. Um zoom. Tem muita coisa que a gente pensa que é depressão, que é psicológico, e tem muito a ver com a nutrição, né, Luane? Exatamente. Mas antes a gente quer saber as coisinhas da Luane, né, amiga? O que a gente quer saber? A gente tem algumas perguntinhas para fazer. E sabe o que eu estava lembrando aqui agora? Eu vou até jogar uma frase aí para você que vai assistir esse episódio. Sabe por quê? A gente vai falar de recomeços e você sabia que é na turbulência que você vê e conhece a potência do avião? E não estamos falando sobre aviões, certo? Vamos perguntar então para essa querida tudo que ela pode nos dizer e ajudar essas mulheres nesse momento tão difícil que é o divórcio, uma separação. A gente sabe que a separação não é só uma separação física ali de corpos, ela envolve o emocional, muitas vezes questões atreladas aos filhos, né? Então, assim, é com muita honra que eu te recebo aqui também.
E aí já vou começar, como diz o outro, começando do começo, né? Deixa eu ver no meu roteiro do que era a primeira Vamos lá com pergunta. Eu quero perguntas. perguntar para você assim, se a gente pudesse falar, a gente está falando de recomeço, divórcio, é sempre uma questão muito difícil, especialmente para nós mulheres. Então, nada melhor do que trazer você aqui também para a gente falar dessa reconstrução feminina. E aí eu queria falar e perguntar para você, o que te trouxe até aqui, né? E que fez você ser essa nutricionista incrível, das musas, né? Que a gente já conhece. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, vocês estavam falando de musas, eu sou uma musa, e o que é isso, na verdade? A musa surgiu do meu programa nutricional, então eu considero que cada mulher deve ser protagonista da sua saúde, deve ser a musa da sua própria alimentação, então por isso que o programa surgiu, né? O método musa, que a gente estava comentando aqui anteriormente, e esse programa é simplesmente voltado para a desinflamação como um todo desse corpo feminino, que às vezes passa por processos difíceis, como o divórcio, a separação como um todo, o desamparo dessa mulher, a baixa autoestima que ela sofre. Então, muitas mulheres, muitas pacientes chegam no meu consultório, na minha clínica, realmente com o emocional muito desestabilizado. Então, eu vejo na prática o quanto que essas fases da vida, elas influenciam diretamente na alimentação. Então, por isso que eu falo, tem tudo a ver. Nutrição é transformadora e ela pode ser uma alavanca muito poderosa por essa fase que ela está passando, essa mulher que está mais sensível. Então, quando eu vejo que realmente a paciente, ela precisa desse resgate, como eu falei, emocional, físico, mental, a nutrição elabora todos esses tópicos. Então, no meu acompanhamento mesmo, eu não fico só na dieta. Eu sei que muitas pessoas têm essa mentalidade, vai ser uma dieta restritiva, vai ser algo que vai tirar tudo da minha alimentação e eu vou sofrer. Não, pelo contrário, eu busco realmente com que minhas pacientes se sintam amparadas, acolhidas, e que elas consigam enxergar a luz no fim do túnel, né? Porque a alimentação também, ela tem esse poder de, nossa, eu estou me sentindo muito para baixo, eu não sei como que eu vou me reerguer, eu estou me alimentando muito mal, eu estou principalmente descontando as emoções na comida. Então, você tinha perguntado como que surgiu, né? Por que eu cheguei até aqui? Justamente porque eu vi na nutrição um motivo, um propósito maior para ajudar essas mulheres. Então, quando eu vejo o brilho nos olhos na próxima consulta, eu vejo que o meu trabalho está sendo muito bem feito. É um resgate, realmente, né? Exatamente. E o que você falou tem tudo a ver. Eu já passei por alguns divórcios aí ao longo dessa longa caminhada de quase 50 anos. Tá chegando. Tô chegando. E uma coisa que me incomodava muito, e você contando aí, eu fui relembrando na questão desses estados emocionais, eu simplesmente travava, eu não comia, eu não conseguia comer. Aí vem a dor no estômago, aí o corpo vai ficando fraco. E a nossa capacidade também no dia a dia ali, parece que é uma estafa que não tem fim. Sim. Ou uma depressão, eu não sei. E é isso que eu queria saber. Como você conecta, por exemplo, o que acontece com o nosso corpo da mulher, nesses momentos tão desafiadores? De um divórcio, né? De uma briga judicial com o ex-companheiro por causa de pensão, divisão de bens. E é realmente verdade que a nutrição, ela tem esse poder de nos ajudar a tomar melhores decisões se a gente está bem nutrido? Isso é verdade? Isso dá esses sinais mesmo? Ele dá esses sinais, com certeza. Vocês fizeram pontuações importantíssimas. Justamente porque quando a mulher está passando por esse período mais difícil, eu chamo que é o modo sobrevivência. O que é isso? O cortisol, que para quem não conhece, é aquele hormônio do estresse, o famoso hormônio do estresse, ele se ativa muito mais quando você, primeiro, tem hábitos inadequados e tem a junção com o estresse, com o emocional mais abalado. Então, já é assim, cientificamente comprovado, inclusive, que o estresse, o cortisol, ele atua diretamente nas suas células de gordura. Olha só que coisa, né? Então, ele inflama ainda mais. E o ponto interessante também sobre inflamação, que é muito interessante da gente reforçar aqui, é que muitas vezes na internet a gente vê muitas informações, né? Porque desinflamar, eu preciso desinflamar, mas na verdade, o que é isso? É muito importante que as pessoas entendam. Existe sim
a parte de desinflamação e existe a inflamação silenciosa e crônica, que é muito diferente do que você tomar shots, chás milagrosos. Eu sempre falo isso porque às vezes é muito confuso na internet. As pessoas acham que para emagrecer elas precisam desinflamar, mas na verdade às vezes você não precisa de coisas milagrosas, você precisa realmente de um olhar mais atento para a sua saúde. Então, o que acontece com essa mulher que está passando por esse período mais turbulento é justamente isso. Ela está num estresse agudo, né? E também, ao mesmo tempo que ele é agudo, se ela já tem há muito tempo hábitos inadequados, ele se estende por muito mais tempo, ou seja, crônico também. E aí essa inflamação, ela afeta diretamente a parte mental dela, ela se sente mais cansada, ela se sente com o intestino que não está trabalhando muito bem, porque se o seu intestino está apresentando sinais como estufamento, né, gases em excesso, tudo são sinais, como vocês tinham perguntado, né? Ah, será que tem alguns sinais? Sim, o corpo ele dá sinais a todo tempo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que acorda sempre de madrugada e acha que isso é comum, eu acordo todas as vezes entre 1 a 4 horas da manhã. Gente, assim, né? Eu também conheço. Então... Não sei, tô me identificando. Alguém alguma tá se forma, identificando aí, eu assisti alguma pessoa aqui, né? Assim, alguém acendeu uma luzinha. Então, assim, é muito importante ter esse olhar atento, tá? Por que eu estou acordando sempre 1 a 4 horas da manhã? Será que minha tireoide está precisando de um pouco mais de atenção? Né? Será que eu estou bebendo água próximo do horário de dormir? Está impactando no meu sono? Alguém tá realmente se identificando aqui, Kelly. Vamos agendar consulta. Então, tudo isso me mostra muito claramente que essa mulher ela precisa do resgate também. Tá. E como é interessante isso tudo que você está falando, porque é aquilo que a gente falou, né? Então, o corpo ele vai dando esses sinais mesmo, a gente tem que aprender a olhar esses sinais, né? E toda essa mudança que acontece no nosso corpo, em especial nós mulheres, nas mães, né? Aí você estava falando da questão do aumento de peso, a Kelly falando que ela não conseguia comer, eu já sou o contrário, né? Parecendo uma capivara raivosa. Eu, na época do meu divórcio, a Maria queria comer a parede, né? E apesar de você estar nessa fase, né, com essa turbulência toda, e você quer ficar bem, mas você não consegue ficar bem por conta exatamente dessa má alimentação, né? Dessa questão com o sono. Então, assim, gente, já fica aqui mais essa orientação. O processo é de dentro para fora, Isso. E não só o processo judicial, porque isso na tomada de decisão lá na frente também, quando o fechamento de um acordo, quando, enfim, da finalização desse processo, você tem que estar bem. Exatamente. Muito mais do que só maquiada por fora, mas bem nutrida por dentro, não é isso? Exatamente. E se você não está bem com você, com o seu corpo, é impossível a gente tomar boas decisões, né, Luane? Com certeza. E no processo de divórcio, quando você está lá, gente, porque é uma guerra mesmo, né? Não era para ser, infelizmente, mas a maioria dos casos é uma guerra, é um cabo de força entre ali os genitores, por pensão, querendo pagar quase nada. Do outro lado, quase sempre a mãe, seja ela uma mãe típica ou atípica, uma mãe solo. A maioria das vezes são mães atípicas e solo, ou seja, é uma luta muito grande. E às vezes o que a gente vê no nosso escritório, Luane? A mulher, ela está tão desgastada, ela está tão sem forças que ela fala, não, qualquer coisa tá bom. Qualquer acordo tá bom, eu só quero ter paz. A mulher tem muito isso. E às vezes isso tudo é porque ela não está se cuidando, ela não está se nutrindo, né? Que conselho você daria nesse momento? Às vezes a gente manda para o psicólogo, mas eu estou vendo que a gente precisa encaminhar para a psicóloga e encaminhar também para a nutricionista, né? Luane. O que ela pode fazer? Você tem assim um passo a passo para tirar dessa zona de guerra, né? Para ela reacender mesmo ali das cinzas e ter força para lutar pelo seu direito e pelo direito dos seus filhos. Sim. O que eu vejo, na maioria das vezes, são mulheres que não se priorizam. E elas enxergam o problema como uma grande questão ali. Elas não conseguem enxergar as saídas, as soluções, né? Então, o primeiro passo aqui é se priorizar.
é se colocar como protagonista, se colocar realmente como personagem principal, entender que é uma fase, assim como no meu acompanhamento é dividido por fases, na vida também é. Então eu sempre falo para elas, entenda que é uma fase que ela vai passar e que você vai superar isso também. Eu sei que tem desafios, como qualquer outro assunto, mas esse assunto é mais delicado, é mais desafiador. Então, até de preparação, por exemplo, para essa mulher, eu vejo assim que quando ela tem esse resgate voltado para a alimentação, ela se sente mais forte, né? Ela se sente mais segura, ela sente que ela tem o poder sobre ela mesma. E ela se sente mais autoconfiante também, isso é muito importante. A autoestima, né? O resgate dessa autoestima, eu acho que é muito importante nesse processo como um todo. Achei interessante o que você colocou, porque a gente fala assim, se priorizar. E aí, falando, né, como mãe solo, Kelly, né, que lida com as questões das mães atípicas, como é difícil a gente com a maternidade se priorizar, né? A própria maternidade já nos leva a lugares antes inalcançáveis, né? E já nos leva para um espaço de que primeiro vem o filho, primeiro ele, primeiro o marido, primeiro... E aí quando vem esse processo do divórcio, que você precisa se resgatar, fica muito mais dificultoso, né? Isso. Algumas pessoas, eu acho que elas têm uma certa sensibilidade maior para isso, já de pronto, já verificam e, eu preciso... ir em busca, né, do que eu estava falando, de uma ajuda multidisciplinar, não só na parte jurídica, ir em busca de advogado especialista na área, para questões jurídicas, mas também terapia, nutricionista, algumas outras áreas que elas vão te ajudar nisso daí, né? E assim, a gente pode dizer que existem, assim, alguns alimentos que podem ajudar a melhorar essa autoestima, né? E resgatar para essa pessoa que está nos ouvindo agora lá, está num processo, está num relacionamento tóxico, está precisando ouvir isso aqui da gente, ouvir a questão jurídica, mas também saber que uma coisa vai ter que andar, né, ligada com a outra para que ela realmente renasça depois, né? Existem alguns alimentos que podem ajudar a gente nisso? Eu sempre falo que nunca um alimento isolado e sempre o contexto, analisar a rotina é muito importante. Então, eu não gosto de trabalhar muito assim, coma esse alimento e você vai se sentir melhor. Mas sim, existem alguns que eu sempre termino colocando para potencializar, para dar mais energia, para melhorar a parte cognitiva. Então, alimentos ricos em B12 eu gosto muito de trabalhar, magnésio. Então, o que são esses alimentos de modo geral? Banana, castanhas, né? Principalmente castanha do Pará, as sementes. Então, às vezes, essa mulher ela fica tão estressada, ela fica com um cortisol tão exacerbado, assim, tão realmente intensificado, que influencia até no ciclo menstrual dela. Sim. Ela não menstrua direito, ela fica muito angustiada, ou às vezes vem muito intenso, ela sente sintomas muito fortes da TPM. Então, o ciclo das sementes que eu tenho dentro do acompanhamento, e como um geral mesmo, ele é muito importante para a regulação hormonal dessa mulher e também para ela saber lidar melhor com as emoções dela ao longo do ciclo, ao longo do mês. Então, eu gosto muito de trabalhar com estratégias mais eficientes, alguns alimentos, né, mais antioxidantes também. Então, alimentos que são ricos em vitamina C são ótimos. E por que eu falei da parte cognitiva também, que é muito importante, né? Na audiência, ela precisa ter uma resposta muito clara. Ela precisa saber o que responder, ela precisa estar certa do posicionamento dela. Então, quando eu olho os exames, às vezes, dessa paciente que está passando por esse período turbulento, e eu vejo que ela tem carências de vitaminas, principalmente da parte cognitiva mesmo, memória, atenção, o cansaço, como a B12 que eu comentei, mas também a vitamina D, que é muito importante. E eu vejo que através da suplementação estratégica, individualizada, ela consegue recuperar aquela atenção dela. É muito potencializador, é muito, assim, interessante de ver. Ela já volta também falando, nossa, eu estou me sentindo muito mais energética. Antigamente eu estava me arrastando e agora eu estou realmente me sentindo com mais energia. Então isso faz total diferença, até para se preparar para este momento que exige muita atenção e exige muito autoconfiança também. Sim. Através da suplementação a gente consegue regular isso também. Gente, muito importante, né? Isso que ela está falando, porque trazendo para a nossa área mesmo,
Como é que quando você não tá com a autoestima bem, quando você não tá bem consigo, às vezes a gente recebe, né, nos escritórios, né, amiga, mulheres ali devastadas emocionalmente, né, que não conseguem, mal conseguem se olhar no espelho depois de um processo, e aí vão encarar uma audiência, um ambiente completamente novo, que elas nunca estiveram, não imaginavam passar por aquilo, inclusive em relação às questões com os filhos, questões financeiras, né? Então, assim, olha, muito importante. Eu acho que é o que a gente tem para fechando assim a história da autoestima é pensar que a autoestima, então, ela é uma ferramenta jurídica poderosa para essa mulher. E aí eu vou fechar com uma frase. Bem, hoje eu tô cheia de frases. Hoje eu estou intensa. Hoje eu estou intensa. A autoestima é voz e o direito é o seu escudo. Deixa eu contar para você. Sempre que ela chega das férias do Rio de Janeiro. Conte-me. A autoestima dessa mulher. Deus chega, gente. Que eu Gente, trabalhada na vitamina C, na vitamina B12, na vitamina D. Sol, é o raio de sol. Não tem dia melhor, né? O Rio é maravilhoso. E ao contrário, né? Lembrando de algumas clientes que chegam aos nossos escritórios para assinar documentos importantes sem comer nada o dia inteiro. Nossa. O direito, ele já é difícil de entendimento, né? Ele não é uma linguagem acessível, por mais que a gente esteja aqui. Esse podcast tem justamente esse objetivo de levar uma informação acessível a todas as mulheres aqui do nosso Brasil e fora deles também, né? Alô, Letícia! Um Beijo da mamãe! Quem tá aqui, amor? Linda. E chegam nessa situação. Eu penso que antes de se assinar um divórcio, antes de se sentar numa mesa para se discutir, antes de chegar numa audiência para se decidir a vida, porque a gente está decidindo a vida, né? Com certeza. Um divórcio, um término de união estável é a vida da gente e dos nossos filhos quando tem. A gente precisa não só de um psicólogo, passar também por um nutricionista. Eu sempre dou um conselho muito legal para as minhas clientes. Conte. Doutora, como que eu tenho que me vestir para ir na audiência? Eu falei, linda! Maravilhosa. Linda! E às vezes a coitada, igual nós já passamos, né? As nossas clientes estão assim, como acabar? Nossa, gente. Falei, você vai fazer uma maquiagem. Vai fazer sua Cabelo. Vai, não chega lá ficar país da metade do cabelo, não. E é incrível a reação. Eu fico observando a reação do ex. Né? Ele fala, uau, quem é essa? Online. Assim, ó. De arregalar os olhos. Falar, nossa, que mulher bonita. Quem é essa mulher? Não te falei que ia fazer efeito? Nossa, ela sai com outra vida. Exatamente. Só de se sentir bonita. Assim, você acha que esse cuidado todo que impacta na nossa autoestima vai fazer diferença para essa mulher nesse novo recomeço? Porque muitas acham que não vão conseguir nem se refazer. E não é só de encontrar o novo amor, porque se refazer não quer dizer que você só vai ser feliz se você estiver com alguém. É sua escolha, mas você ser feliz, seja sozinha, acompanhada, porque ela acha que vai sempre estar daquele jeito. Feia, sem viço. É uma palavra que a gente ouve muito nos divórcios de grisalho. De mulheres mais velhas. Porque viço é uma palavra, fui ver o que é. Tá, mais antiga. Doutora, acabou todo o meu viço. Aí eu fiquei assim, gente, o que é isso? O que era? É isso, é o brilho, é a alegria de viver. Você acha que com um tratamento nutricional, essa mulher, ela pode voltar a ter força, a reviver, a se achar linda para seguir em frente? Tem alguma estratégia? Manda aí pra gente. Vou tentar precisar. Ela já tá com a autoestima em dia. Então, com certeza, como eu venho, assim, reforçando aqui com vocês, a nutrição, ela é muito transformadora. E é interessante porque essa transformação, ela acontece de dentro para fora e é totalmente visível quando a mulher ela está se sentindo bem com ela mesma, quando ela está com a autoestima recuperada. Então, a Kelly até comentou assim, como eu preparo as minhas clientes, né? E eu também sugiro essa preparação também na parte nutricional. O que é que eu coloco aqui para vocês como orientações? Por exemplo, um combo jurídico, que eu até vou comentar esse combo jurídico. Vamos fazer uma parceria aí, gente. Já orientações
documento para se preparar para Isso. a audiência. Então, assim, eu aconselho muito a hidratação. Então, às vezes, a mulher nem tem tempo de pensar em água, nem nada disso. Então, o primeiro ponto importantíssimo é se hidratar bem, até pela voz, né, para conversar e tudo mais, para se expressar. E, claro, a parte intestinal conta bastante. Então, hidratação é fundamental. Antes de passar pela audiência, se preparar também na parte de comida. Então, não vá sem comer, porque as chances de você ter uma tontura, de você ficar ali com muita fome e isso te desconcentrar de alguma forma, são muito maiores, né? A chance é muito maior. Então, o combo saciedade entra bastante aqui, dentro do combo jurídico, tá? Então, vá com uma barrinha de proteína, se você não teve tempo de consumir alguma refeição mais leve antes. Se for uma refeição mais leve, se você tiver tempo, você pode fazer um sanduíche, por exemplo, um sanduíche integral com um patê de frango, alface, tomate, ali bem rápido. Não tive tempo de me preparar, mas também, o que eu como? Pega umas castanhas, vai com as castanhas, porque elas já dão bastante saciedade ali na hora por conta das gorduras. Então, é importante que você esteja saciada, né? Para que você passe bem, para que não tenha nenhum desconforto ali na hora. E que você não passe mal também, porque a gente sabe que o quanto que isso remexe aqui dentro, né? E aí, às vezes, você não consegue se empenhar corretamente ali naquele momento, justamente porque você não está bem fisicamente, internamente. Então, o combo jurídico entra aí, gente. Sempre adorei. Adorei esse combo jurídico. Acho que a gente tem que fazer isso junto lá no escritório. Olha só. Preparação para Aí tem a lista de materiais, de documentos essenciais para um divórcio. Porque muitas vezes as pessoas, quando chegam nos nossos escritórios, chegam também com... Isso serve, gente, esse combo de nutrição, ele serve para audiência. E muitas vezes as mulheres vêm nos escritórios também, às vezes sem tomar café da manhã, chega. E aí elas vão ali colocando todas as suas dores, as coisas. Então, assim, geralmente lá no escritório sempre tem um cafezinho com a xicrinha do Pode. Adorei. Já tem a minha Já também. tem, um cafezinho, uma água. Agora eu vou adotar o combo da saciedade, deixar umas castanhas. Sempre tem um petifuzinho lá e tal, mas vai que tá de dieta, né? Sim, precisa, né? Docinho pra resgatar uma energia, né? Às vezes um docinho. Eu sou do time do docinho completamente. Então, eu já vou fazer, gente. Olha aqui, o combo é divórcio. Você precisa da certidão de casamento atualizada e um mix de castanhas. Você precisa, o que mais que a gente precisa no divórcio? Certidão dos filhos e água. Olha, tô ficando boa, vamos lá. O que mais que a gente precisa para energia? Residência e o comprovante, as escrituras dos imóveis e... Uma barrinha de proteína. Barrinha de proteína. Sucesso. Gente, vai ser só sucesso. Tanto a consulta quanto essa audiência. E agora falando, a gente tá brincando, mas isso é muito sério. Sim. Porque, inclusive, é o que a gente começou no início do episódio falando, do seu cognitivo, do seu poder de decisão, se você não tá bem alimentada, e óbvio que uma audiência de divórcio, ela é indigesta. Né? Ainda mais que o Gene vai chegar para definir a pensão, ele vai chegar lá, sabe, com aquela roupa meio rasgada para dizer que ele não consegue pagar o que você está pedindo. Quando morava com você, era autônomo, mas bancava colégio, comprava roupa, o cartão era na sua mão, não sei quando. De repente, meu amor, olha, você vai se divorciar e as contas param, assim, de repente as contas multiplicam e as verbas não, né? Sim. Agora ele virou pobre. Chegue você linda, hidratada, não vá com a raiz pela metade, por favor. Se você é do salto, mete logo um salto, um batom, entendeu? Se você não é, porque também cada um tem o seu estilo. Mas vá bem, vá hidratada por dentro e por fora. Né? E leve toda a documentação, porque com certeza nessa audiência, quando o juiz perguntar, o juiz olha para você, e isso é fato, né, amiga? Quando olha para você que você tá um pouco mais arrumada e tal, ele já olha e fala assim, bom, essa mãe pelo menos tem mais organização. Ah, legal. Né? Vai pensar na questão da guarda, agora ela virou mãe solo, ok. Mas essa mãe tem mais organização, porque ela trabalha fora, mas ela já organizou a questão da escola, da própria rotina da criança, já vai, trabalha, já... Então, assim, você já apresenta esse plano de convivência e o juiz já vai olhar para você e falar assim, não, é lógico que essa guarda é melhor, dessa criança é melhor para essa mãe, uma guarda unilateral do que um pai todo mulambento, desleixado, dizendo que é pobre, entendeu? Olha aí, gente, dicas
maravilhosas para vocês agora. Para a saúde mental, né? Só de olhar para você, ver que você tem condições de arcar com aquelas novas responsabilidades que estão aí à frente. Mas, Luane, sabe outra coisa também que as nossas clientes sempre nos remetem? Quando separa, né? Essa coisa toda, tá no relacionamento abusivo, a gente começa a descontar na comida e come. Algumas não comem, né? Entra quase em estado de inanição, aquela depressão profunda. Mas tem o contrário também das mulheres, que elas descontam no pote de sorvete, no chocolate, no doce, no bolo. E não tem jeito, a gente vai engordar. Né? A gente vai engordar. Pra mim, e na medida que a gente engorda, a nossa autoestima cai. E aí vem a dúvida, vem sempre a pergunta: doutora, eu nunca mais vou encontrar alguém porque eu tô feia, eu preciso emagrecer. Como se emagrecer fosse a solução de todos os problemas. E eu penso que não, né? Emagrecer talvez seja a última coisa ali, porque vem todo um tratamento antes aí pra gente melhorar, né? Um autocuidado. O que você tem a dizer para essas mulheres que pensam que só precisa emagrecer, mais nada, e não é bem assim? Aí estamos nas eras das canetinhas, né? As canetas são uma grande polêmica. Depois a gente pode até... Se você acha, porque eu não acho. Agora, eu não gosto. Eu acho. Vamos lá, gente. Polêmicas no... Então, primeiro comentando sobre a questão emocional, que você falou que muitas mulheres que passam por esses períodos, elas descontam muitas emoções na comida. Sim. É muito comum, né? Mesmo que o problema seja divórcio ou algum outro problema, parte do trabalho também. Eu vejo que muitas mulheres têm essa questão de que meu trabalho está me sufocando, e também né? Os filhos. Então, de modo geral, nós somos muito abordadas, né, por essa questão emocional. Então, quando essa mulher, ela está descontando essas emoções, e eu estou falando realmente de descontar muito, tá? Não é comer um chocolatinho, uma coisinha aqui ou outra. Uma caixa inteira. É uma caixa inteira. Eu estou falando de 2 barras de chocolate. Eu estou falando realmente de algo que é descontrole. É um descontrole emocional que quando você vê, você já comeu. E que isso realmente não é comum. O primeiro ponto é você reconhecer que você precisa de ajuda. Isso é muito importante. E entender que a comida, ela não é a solução para os seus problemas. Então, muitas mulheres, elas encontram a comida, principalmente o doce, tá? Eu sei que o doce é o gatilho maior aqui para elas. Elas encontram na comida o conforto, o consolo. Só que é um conforto e consolo passageiros. Quando você consome aquela grande quantidade de chocolate, aquela grande quantidade de comida, você sente o prazer momentâneo e depois, logo e que imediatamente, você sente a frustração por ter comido demais, por estar cheia demais. Tem algumas mulheres que elas nem sentem os sinais de saciedade, então elas extrapolam esses sinais. Então, é importante reconhecer isso. Primeiro, preciso de ajuda. Segundo, como que eu posso executar para que eu não desconte mais as emoções na comida? Então, esse primeiro ponto é para reconhecer o que é necessário. Você listar atividades prazerosas que não envolvam comida. E pro Rio de Janeiro. E pro Rio de Janeiro. E para um pagode, se você for no pagode. Um sambinho, forró, se você for sair com as amigas. Então, o que eu faço geralmente? Beleza, você está descontando? Ok, vamos primeiro regular sua alimentação, regular níveis que estão desregulados, né? Hormonais, de hábitos, comportamentos, enfim. E a gente vai fazer uma lista agora de pelo menos, se você que está nos ouvindo, você pode fazer essa atividade agora, tá? Anota aí, amiga. Lista aí 10 atividades prazerosas para você que não envolvam comida. Então, eu faço essa atividade com elas e é muito importante. Então, o que te faz feliz, né? Aí vai de você. Já achei 11. Alta, querida. Achei 11. Achou 11, né? Maravilhoso. Então, você que está nos ouvindo, está passando por esse período turbulento, escreva no papel ou no seu notas do celular, enfim. Você vai listar uma por uma. É ir no pagode, é ir no samba, é sair com as minhas amigas, é ir ao cinema, é fazer alguma... Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, né? Estimular. Porque a cabeça pensou. E muitas vezes...
Com certeza. Uhum. Então, assim, encontre essas atividades, essas ações que realmente vão fazer parte da tua rotina e vão ser ali um momento de escape, mas que não é a comida. Então, às vezes, pode até ser, assim, um momento com a amiga, vai num cafezinho, mas aí no cafezinho, dificilmente você vai comer 2, 3 barras de chocolate, né? Você vai estar ali com sua amiga, você vai estar experimentando algo gostoso. Aí, nesse caso, é válido. Mas tem fazer as unhas, ir no salão, se Ai, sentir isso é mais muito bom. bonita. Gente, quando eu faço as minhas É unhas, verdade, eu me gente. sinto tão Uma mulher cuidada. feita, Gente, beleza, é outra mulher. coisa. Eu sempre falo pra minha manicure, eu falo, parece que eu saio flutuando, assim, quando ela faz aquela massagenzinha no pé. Fora que é um Gente. momento ali de terapia também, Aí né? tira foto, ai, tô fazendo minhas Conversa, fica sabendo da vida da outra, É. da novela. Aí, no caso, eu fico escutando as coisas da vida da minha manicure. Ah, Fala assim, o que você tem pra me dizer? Aí ela vai lá, não, elas são maravilhosas, né? E aí, claro que tem que ser um ambiente saudável também, tá, gente? É um salão que tem um ambiente saudável. Aí você vai lá, se cuida, faz a sobrancelha, faz cabelo. Isso são momentos que só você pode fazer por você mesma, né? E então, quando você tem essas pequenas doses de autocuidado, você esquece um pouco ali da comida. E, claro, regular a sua saciedade. Gente, é um ponto tão importante. Isso daqui é crucial. E que muitas pessoas ignoram o quanto que isso é essencial para que você não desconte mais. Vá fazer a sua saciedade ficar em dia. O que acontece? Vou dar um exemplo prático para vocês, que vocês podem se identificar ou não, tá? Aí acorda de manhã, até come uma coisinha ali no café da manhã, um pãozinho com ovo. Aí no almoço, já sai com os amigos do trabalho, aí come aquela torta de sobremesa. No lanche da tarde, o que é lanche da tarde? Inexistente. Não existe lanche da tarde. No máximo, uma beliscada ali, um biscoitinho aqui, outra coisa ali. Esquece o lanche da tarde. Quando chega final do dia, o que acontece? Come que nem uma capivara desvairada. come. E aí chega pra mim, assim, passando por esse período turbulento e fala: gente, meu Deus, quando eu chego no final do dia, eu como tudo. Eu vou na pizzaria, eu vou no McDonald's, eu faço a festa. E eu falo: por que isso está acontecendo? Porque você não trabalhou a sua saciedade corretamente. Então, desde o princípio ali, desde a primeira refeição, é o que está contando para o seu organismo, tá? Quando a gente tinha comentado ali anteriormente, o combo jurídico, o combo da saciedade, é justamente isso. É você não consumir só carboidratos de forma isolada. É você trazer proteínas, alimentos que vão te trazer saciedade, um ovo, um iogurte, né? Então, toda vez que você come uma fruta, a fruta, ela é boa? Ela é boa, interessante até. Só que se você só come a fruta, pouco tempo depois você vai sentir fome. Ou quando você está num período assim tão turbulento que quando passa aquele período que você vai reconhecer os sinais de fome que o seu organismo dá, e aí quer comer muita coisa de uma vez só. Então, essa primeira parte emocional conta bastante, né? E o segundo ponto, o que foi mesmo? Eu até esqueci o que você falou, Kelly. Você me perguntou da parte emocional e como que ela pode se organizar. Esses passos, né? Quais são existe toda essa estratégia que a gente estava falando, né? Sim. Mas eu acho que fica aqui bem claro. de dica prática mesmo, que se você está passando por um processo de separação, de divórcio, invista, aproveite esse processo agora, esse momento, para investir em você. Invista numa caminhada, num exercício leve, se você vai para academia pegar pesado mesmo, se você gosta. Invista na alimentação, invista numa consulta com a nutricionista, com uma terapeuta, mas invista mais em você, porque a partir do momento que você resgatar essa sua autoestima, isso vai reverberar também lá no processo. Uma mulher, uma mãe mais organizada, sabe, para defender os direitos. E eu sempre digo, mães felizes, filhos felizes. Exatamente. Né? E eu acho que essa é a máxima desse episódio hoje, então. Com certeza. E aí a gente passa por esse período, né, de divórcio, a mulher conseguiu sair desse relacionamento tóxico, muitas vezes ela passou por todas aquelas violências contra a mulher, que a gente conhece muito bem, às vezes a gente até passa por elas sem nem saber, não custa, né, a gente lembrar. A violência física é o que todo mundo acha que só existe, né? Mas nós temos aí a violência patrimonial, a violência psicológica que acaba com a nossa saúde mental, a violência moral, tanto tipo de violência, a mulher consegue passar por isso, passou por esse estresse da separação, e aí vem o pós-separação, uma nova rotina,
uma nova realidade de vida financeira, porque se tem uma coisa que desaba na nossa vida após uma separação é a nossa condição financeira. Mesmo que a gente trabalhe fora. Mas muitas mulheres que nós atendemos não trabalham fora. São mães atípicas, são mães que têm filhos com deficiência, que depende dela 24 horas, e nessa hora, infelizmente, mais de 60% dos pais abandonam. É como se tivesse acabado o casamento e acabado a paternidade também. E além de lutar por isso tudo, e ela tem também de correr atrás do sustento. Como essa mulher consegue ter forças para fazer acontecer esse recomeço, para poder conseguir cuidar desse novo núcleo familiar que é ela e o filho, voltar a trabalhar fora, porque muitas estão em casa e não têm condições de ficar fora do mercado de trabalho porque não tem quem pague. É um estresse, né, danado. Como é que dicas você pode dar para essa mulher para ela se organizar no dia a dia, para ela conseguir fazer uma alimentação saudável dentro das possibilidades, porque ela não vai ter condições de comprar fora. Isso, né, isso tudo é uma realidade das mulheres brasileiras. Como você daria um conselho para essa mulher, para o dia a dia dela? Como ela se organizar? Para ela conseguir ter uma boa alimentação, organizar isso para não falhar, porque a gente falha, né, Luana? Falha demais. A gente falha demais na nossa alimentação. Sim. E ela conseguir seguir. O importante, além da falha, é entender que sempre existe o recomeço. Então, as orientações práticas que eu vou dar agora, realmente qualquer mulher pode conseguir também executar. Primeiro, que eu considero importantíssimo e que 80% das minhas pacientes que chegam no meu consultório, elas têm essa questão que é justamente a hidratação diária. Então, uma mulher desidratada, ela dificilmente vai conseguir realizar e executar as ações do dia a dia dela, do cotidiano. Segundo ponto é a organização das refeições. Então, eu não sei como é que anda a organização de vocês duas, tá? Mas... Então, só tô nas nada que é pra te mandar uma secretária aqui, ó. O horário que tem aí pra eu ir lá no nutricionista. Isso, me para socorre. hoje. Então, assim, a organização eu considero um pilar fundamental. As minhas pacientes sabem disso, eu sempre dou essa orientação como um dos pilares essenciais, tá? Então, assim, como que eu posso me organizar em meio à turbulência, ou mesmo já passou o caos, eu quero resgatar um pouco da minha alimentação aqui de forma prática e simples. Você pode separar um dia do seu final de semana para preparar refeições mais práticas, né? Então, arroz, feijão. Feijão você pode fazer em maior quantidade. Eu sou do time do congelamento, tá bom? Então, para mim, tudo se congela, nada se estraga. Era comida de verdade, pelo que eu tô vendo, né? Olha aí, gente. Verdade. Comida de Nada verdade. muito Ela já repetitivo, soltou tá? um pão com ovo aqui. Exatamente. Você tá achando que você vai comer só folha e por favor. gelatinosa? Não, né, amor? A dieta que ela fez para mim e pro Jaime, olha que deu um efeito assim. Sim, absurdo. Não, a gente sabe. Absurda. Era comida normal. Dia a dia, foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Eu não vou ficar sem um pãozinho de queijo. Mirabolante. Pão sem queijo, né? Exatamente. Eu sou goiana, eu preciso comer uma pamonha, comer um empadão. Então, esses alimentos, eles entram na rotina, mas de forma mais esporádica. Exato. Então, assim, claro que tem fases e fases dessa alimentação dentro do tratamento nutricional. Então, claro, um pãozinho de queijo, uma pamonha, entra, mas entra como exceção e não como rotina, em pequenas quantidades. Então, a quantidade aqui, ela conta muito, tá? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha que tem que retirar o doce, tem que retirar completamente o açúcar da alimentação. Tá, mas você vai viver pra sempre sem o açúcar? Não. Quando volta querendo comer todo o açúcar existente na face da Terra. Não é assim que funciona. Então, eu ensino na prática que o açúcar, ele pode também ser seu aliado. Ou no momento de mais tensão, numa TPM, come o seu docinho, mas come de forma consciente, esteja presente, saia do automático, saia daquilo que te aprisiona. Então, mais uma vez, a organização dentro disso conta bastante, porque uma pessoa organizada, uma mulher organizada, ela dificilmente vai querer descontar as emoções na comida. Ela vai realmente pensar 2 vezes antes de querer exagerar muito naquela porção, porque ela já tem a organização, ela já tem a visão do que ela precisa comer. Então, mais uma vez, quais são os direcionamentos, as orientações que você tinha perguntado?
organização, hidratação e sair do modo automático. Então, entenda que enquanto você souber o seu próximo passo, você vai saber o que você come na próxima refeição, é muito mais fácil para você seguir uma alimentação saudável do que você deixar para pensar em cima da hora. Eita, chegou o momento, o que eu vou comer? A chance de você querer comer um doce, uma torta, um fast food, são altíssimas. Mas agora, se você se planejou minimamente durante a sua semana, fez o seu pré-preparo, cozinhou uma carne aqui, carne moída, né, que é super prático, frango desfiado, tem ali na sua geladeira, pega um Rapidez, coloca a carne ou frango desfiado, coloca um pouquinho de queijo, se você puder consumir queijo, que eu sei que tem muitas pessoas que são intolerantes, muitas mulheres que são intolerantes, e pronto, tá pronto ali, rápido, pega um pão, enfim. Eu não sou a nutricionista que vai retirar tudo da sua alimentação, tá? Tem que cortar o pão, tem que cortar o leite, tem que cortar o glúten. Não. Eu avalio de forma muito individual. Então, para essas mulheres que estão querendo esse resgate da autoestima da alimentação, são esses 3 passos importantes. Luane, já vou te indicar para muitas amigas, advogadas também, nossas amigas advogadas, nossas clientes, porque nós também temos culpa aí no cartório, né, amiga? É muito importante o que você falou, sabe por quê? Eu me vi aí em muitos momentos. A gente trabalha tanto, é uma correria tão grande que a gente esquece de comer ou come atendendo o cliente. Hoje mesmo eu estava almoçando e conversando com o cliente. Se acaba no cafeína, nossa, cafeína é um gatilho. Esse pode. Esse com chocolate. Senhora, esse pode sim, senhora, né? É um brinde. E muitas vezes, chega no final do dia, acontece isso daí. A gente tá de mau humor, a gente tá malnutrida, a gente tá cansado, aí não dorme à noite. Mas a gente precisa comer, aí, vou passar ali no fast food porque eu tô sem forças para comer, porque não fizemos um café da manhã bem feito, não fizemos o lanchinho, almoçamos de qualquer jeito, o trabalho nos consumiu e nós não nos alimentamos. Todo dia esgotadas, né? E cadê o autocuidado? Ficou em segundo plano. Quem vai cuidar de nós? Sim. Como nós precisamos estar muito bem para cuidar de você. Exatamente. E você até comentou um ponto muito interessante, que é a emergência. Eu não preparei nada, então eu vou no fast food. Mas hoje em dia, principalmente aqui onde a gente mora também, nós temos muitas opções saudáveis. É só uma questão de direcionamento. Então, às vezes, chega uma mulher, uma pessoa que realmente... eu não sei o que comer, tá? Mas próximo de você tem um restaurante, um local muito bacana que você pode inserir, né? Que você pode colocar ali sem ser só uma pizza, um hambúrguer. Que tem a comida de verdade. Tem uma comida de verdade. Então, até no acompanhamento, a gente desenvolveu o Guia de Indicações Lavité, que leva o nome da clínica, que eu e minha sócia construímos juntas, né? O nosso time ali da clínica construímos juntas. E aí, um beijo pra sua sócia. Com certeza! Um beijo, Ana, maravilhosa também. Então, por que a gente criou esse guia? Justamente porque na hora do aperto, pensam em qualquer coisa. Ou vão em algum lugar, algum restaurante, não sabem o que escolher, terminam escolhendo uma coisa super calórica ou algo que não vai cair muito bem. Então, esse guia também ele foi criado justamente para que elas tenham um direcionamento certo na hora da escolha, fora da rotina. Né? É bem interessante. Sabe que eu lembrei aqui, ela estava ali falando, e eu estava lembrando aqui de um caso, eu vou contar aqui rapidamente para vocês, que tem muito a ver com essa questão da organização e de você manter, durante um processo de divórcio e de guarda, uma rotina saudável de alimentação, inclusive para mostrar para os filhos e para que isso seja levado também em juízo. Eu estava com um processo em que se debate a guarda de uma criança com uma idade muito pequenininha ainda e tal, e a gente sabe que a criança com uma idade pequena ela é muito seletiva ainda de alimentação, né? E aí a criança, num final de semana que era para ficar com o pai, já estava começando as pernoites, ela passou mal com uma alimentação, levaram para o hospital e tal. E coisas de crianças, inclusive, né? Que passam, comem alguma coisa que não faz bem, criança, adulto, enfim. E aí o pai levou ao processo, a criança passou mal, ele tirou foto, ele levou para o hospital e tal, enfim. Levou lá para o processo, os famosos prints, né, das mensagens, e aí ele disse assim, olha, eu tenho melhor condição de guarda, e por isso eu peço a guarda unilateral desse filho, porque na casa da mãe, ele come uma mistura,
um arroz dormido, uma comida de tantos dias e tal. E aí, em rebate ao que ele estava colocando, eu questionei a minha cliente, falei, não, olha como ele está falando isso e tal, o que aconteceu? Ela falou, ele realmente destacou um pedaço da conversa, vamos analisar a conversa toda. E aí, na conversa toda, ela pergunta, a criança dormiu na casa do genitor, e aí, quando no outro dia, ela tinha passado no hospital, estava tomando soro, né, tinha melhorado ali da diarreia, das coisas, e aí, no outro dia, a mãe pergunta, então, o fulano tomou café da manhã? O que o fulano comeu? E toda a alimentação da criança no outro dia era uma alimentação industrializada. Nossa. Um Yakult. É o que mais acontece. Enfim, outros produtos ali. E aí, ultraprocessados. E aí eu falei, gente, olha isso. Aí, óbvio, eu levei isso ao processo. Porque, olha só, né? Ela rebateu de forma... E aí eu até usei uma tabela nutricional que você acha lá na Anvisa desses produtos ultraprocessados. E levei. E aí agora nós conseguimos reduzir, inclusive, a convivência paterna semanal, que tinha esse pernoite, por conta disso, porque a mãe demonstrou que havia organização na rotina dela com o filho, na alimentação, porque ela fazia exatamente isso. Os congeladinhos, as comidinhas, né? Porque realmente ser mãe solo é muito mais difícil se você não tem uma rede de apoio, nem que uma rede paga, porque muitas delas, como a gente falou, sofrem com violência patrimonial nos divórcios, né? E aí ficam desassistidas financeiramente até que se, né, pontue uma pensão alimentícia adequada e justa, leva-se muito tempo. Então, ela fazia isso, uma rotina super assoberbada, levava criança e final de semana ela fazia isso, os congelados e tal. E acabou que a gente conseguiu colocar essa criança com uma convivência paterna mais espaçada, para que ela não tivesse esses episódios, né, de... Que incrível! Então, tá fica aí a dica pra você. Nutrição. Você falou aplicado na realidade de processo. Então, é muito importante a gente ensinar isso também para as nossas clientes, né? Sim. Refazer a vida também é reorganizar o seu dia a dia, a sua rotina. E ter provas concretas. Exato. Não é bem assim. É bem assim. Vamos recapitular, porque o nosso tempo está acabando. Já? Sério, gente. Nós aprendemos sobre alimentação e que para tomadas de decisões importantes a gente precisa estar bem nutrida. Autocuidado é tudo, né? E isso vai elevar a nossa autoestima e vai contribuir para que a gente tenha força, coragem para tomar decisões importantes, olhar também o nosso direito, não deixarmos ali caradinha, quietinha. Não, eu quero acabar, eu só quero paz. Não, você tem direito e você vai lutar por ele. E seguir em frente. E aproveitando, amiga, já queria agradecer, está acabando. Muito bom. Luane, muito obrigada por Obrigada, você nos presentear com o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Com certeza, foi um prazer. De estar aqui conosco, né? Dividindo com as nossas ouvintes tantos conhecimentos importantes. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu terminei aprendendo também. Olha só que bacana, né? Muitas orientações dessa parte jurídica e que, com certeza, a nutrição, ela está em todas as áreas da vida. O quanto que é importante também essa mulher estar empoderada de alguma forma, né? Seja nutricional, seja amparada juridicamente também. É muito importante que esse conhecimento seja levado a todas que precisem dessa informação. Com certeza. Então fica aqui o recado para você que assistiu ou que vai assistir esse episódio, já compartilha ele. Autoestima não é luxo, é direito. Vá em busca da sua reconstrução nesse processo. Aproveite o processo do divórcio para se reconstruir internamente, porque lá na frente isso vai fazer toda a diferença, inclusive com seus filhos. Não é isso? Para despedir, sacode a poeira e dá a volta em frente, dá a volta por cima e nunca mais volte de onde você veio, viu? Ó, sempre em frente. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Até beijo intensa. Tchau. Tchau.